Oi, gente, tudo bem? A gente tá voltando essa semana para dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu vou apontar para vocês mais ou menos onde é que a gente vai dar continuidade, porque a gente vai dar uma puladinha numa parte para continuar falando sobre arte indígena. Só que agora a gente vai falar de uma forma bem mais específica, certo? Então, dentro do nosso material didático, a gente vai aqui pro tema 3, certo? Para começar a falar sobre essas imagens aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que nós vamos falar um pouco sobre a forma como as pessoas veem os povos indígenas na arte e depois a gente vai falar um pouco sobre como a arte indígena ela acontece, tá certo? Uma coisa interessante da gente falar, primeiro, é que existiam artistas lá no processo de colonização que eles eram considerados artistas viajantes. O que esses artistas viajantes faziam? Eles vinham para o Brasil para fazer um registro de como era a colônia. Uma coisa interessante da gente saber também é que eles não faziam esse registro baseado apenas naquilo que eles estavam vendo, certo? Então, os registros eram de textos, pinturas, gravuras, músicas. E aí, o que eles faziam? Eles vinham para cá e faziam um registro misturando aquelas ideias deles que eles tinham da cultura já europeia. Eles pegavam toda essa questão da cultura indígena e eles misturavam. Por quê? Porque eles levavam um pouco dessa cultura exótica do índio, como ser exótico, ser diferente, para lá. A primeira imagem que tem no livro é uma imagem chamada Mulher Tupi. A gente vai falar desse artista que é o Albert Eckhout. O Albert Eckhout era um artista holandês. Ele veio para o Brasil com o intuito de fazer essa representação de como eram as pessoas na colônia, como eram esses povos selvagens, certo? Então, se vocês observarem nessa pintura, a figura da Índia, ela já está com vestes, certo? Ela já não tinha aquela caracterização que os índios têm tradicionalmente. Ela está carregando um balaio, e dentro desse balaio não tem só, desse cesto, na verdade, não tem só itens que os povos indígenas utilizavam, certo? Então, já mostra uma certa figura europeizada, por assim dizer. Essa palavra não existe, mas eu tô só para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Uma outra coisa que dá para perceber é que essa figura indígena, ela tá num lugar como se estivesse pousando, e não necessariamente isso acontecia nesse período. E a gente sabe que os jesuítas estavam aqui no processo de colonização e eles criavam escolas e instituições onde os índios trabalhavam, onde eles prestavam serviços, onde eles estavam lá para ser catequizados. Então, de certa forma, eles já estavam sendo aculturados. E isso aparece um pouquinho nessas composições que o Eckhout representa. Uma outra pintura dele, certo? Tá aqui na página 80, é uma pintura chamada Índia Tapuia. Essa pintura me chama bastante atenção. Por quê? Porque ele não está só representando a Índia que está levando um cesto ali nas costas com objetos. Ele está representando também a questão do pensamento, de como a cultura influencia na forma como o artista via esses indígenas. Então, além de todos os itens que tinham na cesta, tem um pé saindo de lá. Será que realmente isso era verdade, sabe? Essa coisa de que os índios eles eram canibais, antropófagos, isso era muito, muito corriqueiro, né? As pessoas não viam os índios indígenas como pessoas que estavam no seu habitat, certo? Que estavam no seu local de origem. Eles viam como se fossem seres que deveriam ser domados, que deveriam ser escravizados, catequizados, certo? Que deveriam modificar e se civilizar, porque eles acreditavam que os indígenas não eram a civilização, eles acreditavam que eram pessoas bárbaras. Aí a gente percebe que essa é uma visão que o Eckhout tinha idealizada, né? Essa ideia que ele traz da Europa. Então, isso é muito presente nas obras indígenas, nas pinturas dele. E aí, uma outra coisa que nos leva a pensar sobre esses indígenas é sobre essas cestarias, tá? Então, as índias, elas estão carregando cestos. Esses cestos, eles serviam para várias coisas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento da arte indígena, tá? A gente vai falar sobre os cestos um pouquinho adiante. Vamos agora falar sobre um outro tipo de arte indígena, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a Maluana, que é essa obra que tá aqui, certo? Ou Maruana, tem vários nomes, tá?
Ela é feita pelos povos indígenas Wayana e Aparai. Desculpa, eu tô dando uma coladinha aqui, porque são nomes mais complexos. A gente não tem o hábito de falar os nomes dos grupos étnicos indígenas, certo? Então, seria Wayana e Aparai, tá? Eles estão em toda a região norte do Brasil, vão até a Guiana Francesa e Suriname. Então, eles têm uma unidade cultural relativamente grande. Por que eles fazem esse tipo de pintura? É uma pintura circular, certo? Feita em madeira, utilizando tintas vegetais. Eles não utilizam nenhum tipo de tinta industrializada. As pessoas pensam que hoje em dia, por conta da facilidade, eles adquirem, mas não. Esse processo todo de pintura, os itens deles são todos feitos com as pinturas vegetais, certo? Com as tinturas vegetais. E eles pegam esse círculo de madeira e eles pintam essa forma de... como se fosse uma serpente, certo? E o objetivo dele é proteger, tá? Então, algumas obras de arte indígena, algumas coisas da cultura indígena, elas têm o objetivo de proteger e algumas têm o objetivo de agradecer, certo? Essa relação com a produção deles diz respeito à cultura que eles vivem, que tipo de entidade espiritual da floresta, da natureza eles querem, certo? Pedir essa proteção. Por isso que eles usam muito essa questão dos animais e dos seres mitológicos, porque a mitologia está muito presente dentro da arte indígena, tá? Então, eles utilizam esse círculo suspenso dentro da oca dele, que eles chamam de tucucipã, certo? Eles colocam no centro, é uma oca bem grande, então eles colocam no centro da oca, tá? Esse círculo de madeira, que tem um tamanho relativamente grande também, com o objetivo de proteger todos que estão ali dentro. Não só nessa grande oca, eles colocam em todas as ocas deles. E aí a gente volta a falar sobre a cestaria, tá? Aqui no nosso material didático eles estão falando também sobre esses cestos dos povos Wayana. É interessante ver como eles pegam esse tamocó, que é uma figura mágica, e eles trazem lá daquela pintura circular para a cestaria, só que de formas diferentes, certo? Eles têm a tendência de, na cestaria, na tapeçaria, geometrizar a forma, estilizar e utilizar da forma como eles acham melhor ali, até mesmo para conseguir fazer o desenho. Então, tanto na tapeçaria quanto na cestaria, essa estilização faz com que eles utilizem corriqueiramente esse tipo de pintura, esse tipo de desenho. E eles não utilizam só aí, na sua pintura, na sua pintura corporal, nos seus adereços, certo? Tudo isso é inserido. Eles utilizam muito essa questão do sobrenatural que eu falei anteriormente. Como assim? O sobrenatural ele é usado para explicar várias questões que estão presentes na vida cotidiana e que não podem ser explicados de forma lógica, né? Por quê? Porque eles têm essa ligação espiritual com seres, certo? Mitológicos, são seres sobrenaturais. Está muito presente em quase todos os grupos indígenas e isso vai sempre para a arte, eu vou sempre repetir. Tudo que é sobrenatural vai estar presente na arte indígena, tá certo? Então, aqui eles falam sobre a cobra grande, né? Eles têm o objetivo de representar isso em suas obras de arte. E com essa representação, eles vão contando suas histórias, eles vão demarcando culturalmente o seu lugar, certo? Na sociedade. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Eu vou concluir essa parte de arte indígena para a gente poder falar um pouquinho sobre as outras formas de arte, sobre o que estava no passado, sobre essa relação com o sobrenatural, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Lembrando que na plataforma tem uma atividade escrita, tá certo? Para vocês responderem lá. Tchauzinho.